Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que eu quero só relatar que na quarta-feira eu estava indo a trabalho, era 12:30, e uma pessoa, acho que não tem noção de trânsito também, né? Me fechou ali atrás da igreja matriz e para mim não bater em outro carro eu tive que frear muito brusca e o que foi mais duro foi o chão, né? E chamaram o SAMU para mim buscar lá e levaram para a Santa Casa e fizeram o raio-x das mãos. Aí deu 2 luxações no pulso e no polegar aqui. Aí tiveram que engessar também, né? Porque para evitar outra coisa mais séria, mas eu creio que isso foi um livramento de Deus, porque Aleluia. eu não culpo o moço, porque acho que Deus estava me protegendo de uma coisa pior, né? Porque tudo que acontece é tudo no propósito de Deus para a vida da gente. Então eu agradeço a Deus por estar aqui hoje e eu peço oração à igreja para Deus continuar abençoando os seus filhos, né? Porque a gente tá aí para isso, para aguentar tudo que vem na vida da gente e os prejuízos que a gente teve, mas assim Deus vai conceder graça que Abre a gente as vai portas conseguir e fazer um milagre. recuperar isso aí, mas o importante é a saúde, que Deus protegeu minha saúde. Eu estou aqui Amém. para agradecer a Deus. A igreja quer dizer, glorificar a Deus pelo livramento? Amém. Eu agradeço a oportunidade, amém. Meus irmãos amados, a paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar com você aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar você, a sua casa. E você que está com a sua Bíblia, por gentileza, carta que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versos. Enquanto você aí procura, quero agradecer o meu Deus na noite desse dia, por estar aqui conhecendo mais um povo, que juntos vamos morar no céu. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o pastor Paulo, pastor dessa igreja, que abençoe toda a sua retaguarda, comitiva de obreiros, toda a amada igreja. Minha esposa, irmãos, não pôde estar aqui, porque nós estamos aqui em Poços a convite do diácono Jonathan, presbítero Jonathan, que ali está dirigindo a igreja no bairro Estância. A minha esposa está pregando lá nessa noite e o pastor nos fez o convite para estarmos aqui. E para nós é motivo de alegria por saber que essa porta nos recebe tão bem. Que Deus possa abençoar sua casa, sua família. Feliz de ver aqui alguns amigos, a nossa irmã Janaína, que durante muito tempo congregou conosco ali na nossa igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. A nossa irmã Nazaré, que Deus em Cristo Jesus abençoe, congregava conosco ali na nossa igreja sede. Meu pastor presidente é o pastor João Ribeiro Neto, e eu congrego na Assembleia de Deus, Campo Missão, Rua Tiradentes, em Alfenas, e há tempos estamos ali, servindo a Deus. Eu estou feliz, pastor Paulo, por saber que esta casa, em meio à pandemia, está aberta. Você está aqui. Independente do número de pessoas, eu estava sentado aqui, estava glorificando meu Deus, porque você venceu. Você venceu o domingo, você venceu a pandemia, você venceu o medo, e você nessa noite está vencendo aqui, está dando glórias a Deus a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós ali em Alfenas, faz 2 domingos que nós voltamos com culto presencial. Alfenas ainda não está liberada para culto. E o pastor fez uma reunião com todos ali que estavam desde o começo. Eu, juntamente com algumas outras pessoas, nós estávamos nas lives. E o pastor reuniu e ele disse assim: olha, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu tenho já há mais de 50 anos de crente: diabo não vai fechar a igreja, e muito menos a pandemia. Aí ele falou assim: quem está comigo para abrir semana que vem? Todos nós estávamos em 7 pessoas. Demos um glória a Deus que parecia que o teto ia cair. Irmãos, foi um culto onde que parecia, eu não sei se a alegria maior era de ver os crentes entrando para dentro da casa, ou se era por estar nessa comunhão que a gente está aqui, sabe? Era uma presença tão gloriosa assim como eu sinto aqui nessa noite. Eu tenho certeza, irmão, que isso vai passar. E quando a gente olhar lá para trás, daqui a um tempo a gente vai poder dizer:
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos poder dizer para os nossos filhos e para aqueles de dizer assim: olha, foi um momento difícil, mas eu venci na graça e no nome do Senhor Jesus. Você que encontrou, Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 14. Se você encontrou, diz amém. Acompanha comigo a leitura que diz assim: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e que desde que fosse assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras que são capazes para te fazer sábio, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é aproveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E você se assenta adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu estava em minha casa e eu trabalho à noite durante a semana. E quando o pastor, o John, fez o convite para nós estarmos aqui, Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. E eu orando ao Senhor, eu falava: Deus, eu quero pregar algo para os teus filhos. Quero trazer uma mensagem, algo para o coração. Não sabia que iria estar aqui. Mas essa palavra soava durante a madrugada dentro daquele barracão onde eu trabalho. E o Senhor dizia: permanece, permanece, permanece. E quando nós viemos para cá, foi recebidos o convite. Quando eu cheguei aqui, eu ficava a uma guerra, a nós que somos pregadores, há uma mensagem que nós queremos pregar e há uma mensagem que Deus quer que a gente pregue. E no meu coração havia essa batalha e eu queria pregar aquilo que eu queria pregar. Mas eu falei para Deus antes de sair: Deus, então confirma a palavra. E quando eu cheguei aqui, quando as irmãs cantaram o segundo hino, foi falado sobre permanecermos porque Jesus está voltando. Quando nós olhamos a carta que Paulo escreve a Timóteo, se você olhar a primeira carta, Paulo está escrevendo a carta para um jovem que está começando no seu ministério. Paulo começa a instruir Paulo começa a instruir a Timóteo para ser ali o seu discípulo, para ser alguém que venha continuar a sua obra. Se você pregar a primeira carta, você vai ver que há uns desafios para aquele jovem que está tomando conta de uma igreja em Tessalônica. Tessalônica era uma igreja, ficava numa região portuária, aonde que toda a influência passava por Tessalônica. Era uma cidade grega, ao qual todos os ritos e costumes passavam por aquela cidade. O primeiro desafio de Timóteo era assumir uma igreja a qual Paulo havia implantado. O segundo desafio era que a maioria da igreja era composta por anciãos. E quando você pega o relato de Paulo dizendo para Timóteo, dizendo que ele não venha a deixar se levar por alguma coisa, ou até mesmo não respeitar aqueles que têm as suas cãs brancas, e até mesmo eles não venham desrespeitar esse jovem que está assumindo o seu lugar. O terceiro desafio agora era que ele deveria, juntamente com toda a igreja, implantar e fazer com que o evangelho do Senhor pudesse ser totalmente alcançado em todas aquelas nações que ali viviam naquela cidade. Quando você olha agora na segunda carta, Paulo está preso. Paulo está preso em Roma, diante de uma acusação que todos os cristãos estavam sofrendo. Roma é incendiada. E segundo a história circular, ninguém sabe quem foi o incendiário que incendiou Roma. Segundo alguns estudiosos, colocam a culpa em Nero, porque Nero, em seus devaneios, ele coloca fogo na cidade. Ele faz com que a cidade vire um espetáculo, porque ele era um homem que, além de gostar de música da época, gostava dos espetáculos, gostava dos teatros, gostava de uma tragédia, gostava da tragédia cômica. Mas em outros relatos, Nero coloca a culpa nos cristãos. E segundo alguns estudiosos, devido a essa acusação,
muitos dos cristãos agora estão sendo perseguidos, estão sendo acorrentados, estão sendo levados para serem feito espetáculo, feito dentro do Coliseu, para serem perseguidos, para serem comidos por leões, para que os devaneios e os desejos de Nero em sua loucura sejam saciados. E muitos desses estão sendo crucificados e na cruz estão colocando fogo. Segundo os estudiosos, certa feita, Nero no seu palácio, a sua entrada do palácio nos seus jardins, ele coloca várias estacas até a entrada da porta do palácio e faz uma fogueira, ao qual dos dois lados do caminho, vários cristãos estão sendo queimados nessa fogueira. Paulo está preso, e havia uma preocupação no coração de Paulo, porque aquele jovem era seu discípulo, aquele jovem aprendeu com Paulo. Paulo tinha um amor de um pai para uma criança perante a pessoa de Timóteo, porque ele conheceu ele em tenridade em uma das suas viagens missionárias, ficou hospedado na casa da mãe de Timóteo, juntamente com sua avó. Timóteo vem de uma família que desde tenridade ele foi ensinado as Sagradas Escrituras. Timóteo agora está liderando a igreja, está na frente da igreja, e Paulo escreve a sua carta para ele. E quando você pega o capítulo de número 3 da segunda carta de Timóteo, os primeiros versículos, se você analisar, parece que Paulo está mostrando os dias que nós estamos vivendo hoje. Paulo vai dizer que viria homens amantes de si mesmo, homens amantes aos belos prazeres, homens que viriam pelo seu ódio, pelo desejo da sua carne, pelos desejos da sua concupiscência, seriam homens blasfemos, homens que andariam errante perante a presença do Senhor. Quando nós analisamos isso, paramos e olhamos para a nossa situação atual. Hoje a igreja brasileira, ao qual eu e você servimos, estamos sendo como escárnios para muitos. Se você tem a sua mídia social, você pode ver isso. Quantos são os escândalos? Não vamos muito longe, vamos colocar de 2 anos para cá. Quantos homens de Deus, ao qual outrora nós olhávamos, nós admirávamos como jovens pregadores, e queríamos ser como aqueles homens, queríamos pregar como aqueles homens, queríamos ter uma entonação de voz. E quando você olha, parece que Deus ele começa a tirar as máscaras e revelar que esses homens, assim como Paulo fala nos primeiros versículos de 2 Timóteo capítulo 3, Paulo começa a mostrar que os dias de outrora são os dias atuais. Homens que estão sendo amantes de si mesmo, homens que estão longe do coração de Deus, homens que por algum motivo, por alguma situação, se desviaram do caminho real que Deus colocou para cada um. Em meio a essa miscelânea de tantas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, está eu e você. Estamos nós aqui nessa noite. Se eu te perguntar se você já escandalizou com algo, você vai levantar a mão e vai dizer: sim, eu escandalizei. Eu já escandalizei com Beltrano, eu já escandalizei com Cicrano, eu já escandalizei com tantas pessoas, com tantas coisas. Mas a pergunta real é: o que fazer? De que maneira viver? O pastor fez algo aqui que mexeu com o meu coração. Ele orou para aqueles que não estão aqui devido a alguma situação da pandemia, não puderam estar na casa do Senhor. Veja que no meio da pandemia, Deus ele começou a mostrar o que estava muito no coração de muitos. E parece que quando eu olho isso, eu não quero que você me entenda mal, mas parece que Deus está passando uma peneira, e dentro da igreja Ele está tirando uma outra igreja. Muitos que estavam longe agora estão voltando, e muitos que estavam perto parece que agora estão se distanciando. Mas em meio a isso tudo está você, como está Timóteo. A preocupação de Paulo era: Timóteo, em meio a tudo isso que está acontecendo está você.
Mas uma coisa, Timóteo, eu quero deixar para você. Tu, porém, meu filho, permanece. Tu, porém, meu filho, permanece naquilo que foste ensinado. Olha aqui para mim, deixa eu começar a pregar uma palavra para você. Eu sei que eu e você passamos momentos difíceis nessa pandemia e ouvimos várias coisas de vários pastores, sejam eles televisivos, sejam eles das nossas mídias sociais. Quantos desafiaram a pandemia, quantos que morreram, quantos passaram por tantas coisas. Mas eu quero glorificar ao meu Deus, que aqui em Poços de Caldas há uma igreja que está permanecendo, que está vivendo debaixo da palavra de Deus. O termo que Paulo usa aqui é um termo grego, que vem do latim, que significa permanere. Permanere significa aguentar, estar firme, estar alicerçado. Olha aqui para mim, sabe o que Paulo está dizendo? Olha, Timóteo, vai vir uma ventania, mas você está firmado. Ah, não, você não entendeu. Vou repetir para você entender. Olha, Timóteo, está acontecendo tantas coisas, mas você não está firmado em qualquer lugar. Você está firmado numa rocha, que o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E eu sinto ele aqui nessa noite. Paulo está dizendo que ele está firmado em algo que é sólido. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é o varão que construiu a sua casa na rocha, porque veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva e não a derrubou. Era para você ter dado um glória, mas tudo bem. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando o crente está firmado, não em qualquer coisa, mas quando ele está firmado na rocha, está firmado na palavra do Senhor, não é pandemia, não é câncer, não é nada, nada pode separar a ele, porque Paulo vai dizer: nem a morte, nem o porvir me separará do amor de Deus. Permanece. Mas talvez você me pergunta: Juninho, mas em que eu devo permanecer? A primeira coisa que você deve permanecer é na palavra. Quando Paulo está dizendo isso, ele está mostrando que esses homens, muitos deles conhecedores da palavra, não permaneceram na palavra. Timóteo desde pequeno era instruído na palavra. Eu vou falar algo aqui, mas você me perdoa. Não fica bravo. Ou você fica quietinho, ou você dá aleluia, ou você dá glória a Deus, ou então você nem levanta a mão, nem balança a cabeça. Em quem você tem permanecido? Obreiros que estão na minha retaguarda, em quem nós estamos permanecendo? Ouvimos louvores cantando que Jesus vai voltar, vamos para o céu, e quantos não levantam a mão e choram? Mas olha aqui para mim. Uma coisa que garante você de estar no céu, além de Jesus, é a palavra. Quer ser salvo? É pela palavra. Quer ser liberto? É pela palavra. Quer falar em línguas? É pela palavra. Quer ser batizado no Espírito Santo? É pela palavra. Avivamento vem pela palavra. Em quem nós estamos permanecendo, meus irmãos? Nessa noite é dia de colocarmos as máscaras no chão e reconhecer que ai de nós se ele voltar hoje. Mas enquanto ele não vem, permanece na palavra. Enquanto ele não vem, santifica tuas vestes na palavra. Porque a palavra, Juninho, porque a palavra é a verdade. Jesus vai dizer em João 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em algumas Bíblias a segunda verdade ali está em maiúsculo. Sabe o que isso significa? Jesus está falando de duas verdades. A primeira verdade: é bem verdade que eu e você estamos vivendo uma pandemia já faz mais de 5 meses. É bem verdade que muitos que não estão aqui estão com medo, estão longe. Muitos morreram devido a essa pandemia. É verdade, mas há uma outra verdade. E essa verdade é maior do que a verdade que o mundo prega. Alguém aqui do meu lado entendeu e diz amém. Eu vou falar de novo.
Nós vivemos duas verdades, as verdades que o mundo prega, mas há uma outra verdade que é maior do que a verdade do mundo. É uma verdade que João vai dizer no seu começo do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo se fez carne, e vimos ele habitar entre nós como a glória, a imagem do Filho unigênito de Deus. Ah, não, você não está entendendo. João está dizendo, é bem verdade que nós estamos esperando o Messias, mas eu vi o Messias andar, eu vi o Messias na terra. Ei, é uma verdade que eu vou te falar. Ele está aqui nessa noite, o varão da Galileia, o grandão está aqui. Há várias verdades daquela porta para fora, mas a maior verdade eu vim te dizer, que é o Jesus que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu, e te leva para o céu, e te leva para o céu. Qual é a verdade que você está alicerçado? Vai doer, crente, mas me perdoa. Quantos são os cristãos ainda que estão alicerçados na cultura do mundo? Crente que não sai de casa porque o horóscopo disse que ele não pode, porque a lua em Júpiter, em Saturno, não está condizendo com o signo. Ei, irmão, vou falar uma coisa para você. Se horóscopo fosse bom, não tinha câncer. Já parou para analisar que no horóscopo tem câncer? Tem crente que na virada do ano vai lá para Ipanema para pular 7 ondas. Irmãos, eu com a minha esposa, o que nós recebemos de jovem na nossa casa. Um certo dia uma irmãzinha ligou para nós. Juninho, eu preciso de ajuda, posso ir na sua casa? Eu falei, venha. A irmã chegou, sentou chorando. Eu gostava desse menino, esse menino está namorando outra pessoa, e eu falava para ela, qual que é o problema? Aí eu moro perto da casa de uma macumbeira. Eu falei, ai, não por ser a macumbeira, mas o que será que a macumbeira falou que desceu para o coração da menina? A macumbeira passou por ela e disse assim, olha, eu vi que teus caminhos estão amarrados, e eu preciso sentar com você e conversar. E ela se assustou e ela foi conversar com a macumbeira. Olha aqui, eu vou te dar isso daqui, você leva para tua casa durante 7 dias e vai acontecer algo. E eu perguntei para ela, você levou para casa, crente? Não, porque eu fiquei com medo. Eu falei, graças a Deus, menos mal. Eu estou te usando isso para mostrar para você que tem crente que ainda está arraigado às coisas do mundo. Crente que ainda está arraigado em culturas que outrora nós servíamos. Mas a partir do momento que eu e você conhecemos a verdade, meu irmão, o versículo vai continuar dizendo que a verdade liberta. O que te liberta é a verdade, e a maior verdade é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Quando eu olho para isso, eu entendo aquilo que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista no Salmo 119, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Quer ter uma vida purificada? É pela palavra. Quer ter uma vida liberta? É pela palavra. Quer ser abençoado? É pela palavra. É a palavra, meu irmão. É a palavra. É só ela que tem o poder de fazer você chorar. É ela que te faz você levantar a mão, porque é a palavra. O salmista vai dizer no Salmo de número 1: bem-aventurado é o varão que medita na sua palavra dia e noite. Oh, aleluia, olha aqui para mim. Hoje eu não sei como é que é, mas no nosso tempo, há algum tempo atrás, eu não sou tão velho assim,
Aqueles que são um pouco mais de experiência que eu tenho só 36 anos, mas tem alguém que tem mais anos, mais tempo de crente do que eu. Outrora nós éramos taxados, éramos considerados loucos, eram considerados rejeitados, não por causa da vestimenta, não por causa daquilo que nós falávamos, não. Éramos taxados de loucos, éramos taxados de escória, porque nós vivíamos uma palavra que é verdadeira, uma palavra que é santa, uma palavra que purifica, uma palavra que transforma, uma palavra que muda. Ei, eu vim lá de Alfenas para te dizer que a palavra tem o poder de mudar a tua história, a palavra tem o poder de mudar o teu andar. Talvez a tua história é diferente da minha. Eu era um jovem que cresci no lar evangélico e fui para o mundo. Desviei. Você queria saber onde que eu estava? Eu estava na roda de samba, pagodeiro. Tocava cavaco e pandeiro. Voltei para a igreja. Tem gente que vai dar glória. Dá glória não, que você quer triste, irmão. Mas só que eu não consegui deixar a roda de samba. Eu ia para a igreja, eu ia para o samba no final de semana. Minha mãe me ligava e perguntava: onde você estava? Estou na vigília. E no fundo estava tic-tuc, tic-tuc, tic-tuc. Você não está na vigília não. Tô, mãe. Está perdendo o sinal porque aqui é alto, já já eu te ligo. Aparecia só no domingo. Ela me olhava e falava: nossa, essa vigília, hein? Que benção. É tão abençoado que você está trocando os passos. Mas só que um dia, irmão, a minha irmã foi na igreja e ela disse assim: vamos. E naquele dia, as músicas que eu escutava, que eu ensaiava, não preencheu aquele vazio que tinha dentro do meu coração. Eu fui para a igreja. Naquele dia ela não me convidou como os outros dias. A igreja da onde que nós morávamos até a igreja era longe, irmãos. Era 40 minutos a pé. A gente tinha que sair 5 horas para estar na igreja às 6h30. Longe que só. Atravessávamos os Alfenas de um lado ao outro. Ela saiu, eu disse: me espera que eu vou com você. Ela disse: uai, você vai? Eu falei: vou. A minha mãe disse: fica quieta, senão ele não vai. E fui. E eu e a minha irmã, a gente é muito próximo, a gente anda abraçado assim. E aquele dia eu estava acanhado, sabe? E eu ficava assim: eu vou cair endemoniado. Eu fui no caminho e falei: nossa, o demônio vai me pegar, eu vou dar trabalho. E na hora que eu cheguei na porta da igreja, tinha um senhor, o zelador, o obreiro que estava na porta. Todo mundo entrou. Pensa num jovem magrelo, cheio de brinco, irmão. Na orelha era eu. Cabelo, só Jesus alisado. Meu cabelo vinha aqui, ó, que eu usava trança. O obreiro olhou para mim e falou assim: entra, jovem. Eu falei: não, vou ficar aqui. A minha irmã entrou, sentou, conversou com os jovens, eu fiquei lá. Ele falou: vou pegar uma cadeira para você. Colocou a cadeira: pelo menos você vai sentar do meu lado. Era bem no linear da porta, sabe? E eu sentei. E eu ficava lá do lado de fora: pastor, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim não. Não, isso daqui não é para mim. De repente eles começaram a cantar um louvor. E era culto de Santa Ceia. E o pastor tinha um costume de ele vestir de branco, sabe? E ele usava uma gravata vermelha. E depois de um tempo eu perguntei para ele: por que o senhor usa branco e gravata vermelha? Ele falava assim: para me lembrar que um dia eu fui do mundo, eu fui sujo, mas o branco significa que eu fui lavado. E hoje eu entendo o porquê do alvo mais que a neve. E a gravata vermelha significa que apenas uma gota daquele sangue pôde ser capaz de me lavar por inteiro. E eu entrei, quando eu dei por mim, o pastor já estava em pé e eu estava no meio da igreja, chorando. Minha irmã do meu lado. E o pastor perguntou: moço, o que você precisa?
E eu disse: eu quero esse Jesus que eles estão cantando. Talvez a sua história não seja como a minha, mas eu quero te dizer que aquele Jesus daquele dia é o mesmo que está aqui hoje. E através da palavra dele, ele pode entrar no teu coração e escrever uma nova história. E o texto continua, ele diz: permanece na palavra. E Paulo vai continuar dizendo que toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, é proveitosa para corrigir, redarguir, repreender e instruir em justiça. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Que basta apenas a palavra para que uma transformação grande aconteça na tua vida, na tua casa e na tua história. Como eu te disse, eu vim de um lar evangélico. A minha avó era cristã. Minha avó perdeu o movimento do joelho, mas quando eu chegava de madrugada, às vezes, me desculpa o termo, chapado, eu encostava, dava o que fazer para encostar na parede, mas ela estava deitada na cama, orando. E sempre quando eu chegava, pastor, ela estava orando por mim. E ela dizia: Senhor, eu ensinei o Júnior a ouvir a tua palavra. Não era uma vez, não era duas, não era três. Eu instruí esse menino desde pequeno na tua palavra, Jesus, e eu creio que a tua palavra vai achar guarida no coração dele. E ela terminava e dizia amém. Eu falava: vó, eu cheguei. Ela falou: você está com fome? Eu falei: não. Toma banho e deita. Eu tomava banho, ela estava arrumando a minha cama. Ela sentava, me cobria, dizia: Deus te abençoe, Jesus te ama e tem algo para fazer na tua vida. Eu cresci ouvindo isso, e de tanto ela se repetir hoje, essa palavra causou efeito no meu coração. Quando a gente fala para você que Jesus te ama, que Jesus transforma, não são vão palavras, não. É porque todos nós que estamos aqui, e o pastor sabe que essa palavra tem poder para mudar a tua história. Porque nós estamos falando, não é da palavra do Bolsonaro, que muitos aí brigam, defendem. Nada contra você. Nós não estamos falando da palavra do Lula, nós não estamos falando da palavra de um presidente. Nós estamos falando de um homem que, segundo Filipenses, vai dizer que todo o poder foi dado no nome dele. Eu vou repetir que você não está entendendo. Nós pregamos um Jesus que lá em Efésios está dizendo assim: que todo o poder foi dado no nome dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você acredita, meu irmão, levanta a mão para cima e adora ele nessa noite. Eu prego um Jesus que transforma, eu prego um Jesus que muda a história, e nessa noite ele quer mudar a tua história. A palavra transforma. A palavra transforma. Sabe o que os jovens cantaram aqui? Os adolescentes cantaram? Vocês prestaram atenção? No final a declamação é falada: não vos conformeis. E o que tem de gente conformado, né, pastor? Tem gente que está conformado com a situação. Tem gente que já disse: o ano acabou. O pastor devia fechar a igreja. E não mexe com isso não, pastor, é perigoso. Olha, o Covid, pastor. Mas eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Mas eu dou graças a Deus que tem um povo que está aqui dentro que não se conforma. Tem um povo aqui dentro que está orando e dizendo: Senhor, repreende esse vírus. Senhor, repreende esse vírus. Senhor, abre a porta da igreja. Abre a porta de novo da igreja para a gente entrar e te adorar.
Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A palavra do Senhor, quando ela causa efeito de te fazer permanecer, ela muda a tua história, ela muda a tua trajetória, e ela muda a tua casa, a tua família. E essa palavra tem o poder de fazer com que você, em todas as áreas, seja mais do que bem-aventurado. Nessa noite, é essa palavra que Deus tem para você. Permanece. Amém, pastor? Amém. Essa palavra é para você aguentar mais um pouquinho, porque mais um pouquinho de tempo, segundo o escritor em Hebreus, vai dizer que aquilo que há de vir virá e não tardará. Então permanece, ainda que seja doloroso, ainda que seja até mesmo aquela situação que você venha quase a não aguentar, mas permanece, crente. Permanece, porque eu quero entrar ao teu lado juntamente nos céus. Eu quero te ver lá no céu comigo, adorando aquele que é único e digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero estar com você e poder olhar aos muros que são de jaspe, de ouro e de cristal. Eu quero poder entrar naquele céu e ouvir as palavras de Deus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança que é eterna. Que amadaço de quebe arabadaga súbia, ramanda cabe arabadabia. Há um céu que te aguarda, há um Jesus que te espera, há um Jesus que vai voltar e te levar para o céu. Com a permissão do pastor, posso? Põe-te em pé nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite, que entrou aqui pela primeira vez e ouviu essa palavra e ouviu falar desse Jesus, que tem uma história não parecida com a minha, mas quase igual. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que foi lá em 1999 é o mesmo que está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que mudou a minha vida, Ele está aqui e quer mudar a tua história. Há alguém aqui que nessa noite quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Para Jesus te salvar, não é para você virar crente não, é para Jesus te salvar. Há alguém aqui nessa noite, há um jovem ali, juntamente com a sua namorada. Vem cá que nós queremos orar por você. Ah, se você não der glória, eu vou embora triste. Dá glória, crente, porque há duas almas nessa noite que vão se entregar a Jesus. Há mais alguém aqui nessa noite que quer? Há mais alguém? Há mais alguém? Meu segundo convite é para você, que é conhecedor da palavra, mas eu não quero usar esse termo desviado, não. Eu quero usar aquele termo assim: você parou por algum motivo, mas que nessa noite a palavra foi de encontro ao teu coração. Você que quer retornar para a presença do Senhor. Há alguém nessa noite? Nós queremos orar para você. Pode levantar a mão. Nós queremos orar por você. Não há ninguém? É só essas vidas que estão aqui na frente. Nós vamos orar. E eu creio que Deus há de fazer algo lindo e novo. Jovem, olha para mim, por favor. Vocês três, olha para mim. Qual que é o seu nome? Cleito, você? Vitória, você? Igor. Cleito, Vitória e Igor estão recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite por isso. Olha aqui para mim, vocês três. A palavra do Senhor fala assim: olha, que por um pecador que se arrepende, há festa no céu. Vocês acreditam que está tendo uma festa lá no céu por causa de vocês? 3 festas por causa de vocês.
Já viu aquela festa de aniversário, que é a coisa mais linda? Está acontecendo algo muito maior do que isso. E a palavra do Senhor está dizendo que hoje o nome de vocês estão sendo escritos no livro da vida e jamais será apagado. Pastor, o senhor pode orar? Põe a mão assim no seu coração, olha aqui para mim e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, nessa noite eu renuncio tudo o que foi feito em meu nome. Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo e entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje uma nova história o Senhor possa escrever. Agora vocês fechem os olhos, que nós e toda a igreja vamos orar. Estende a tua mão aqui para frente assim nessa noite. Senhor Jesus, nós apresentamos essas 3 vidas para o Senhor nessa noite, porque através da tua palavra eles estão sendo salvos nessa noite. Papai querido, que cada família aqui representada nessa hora seja agraciada pelas tuas mãos, que uma nova história, algo novo tu venhas fazer nessas vidas, e que eles venham permanecer na tua presença até a tua vinda, Jesus. É que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor. Vocês podem voltar. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.